Olá, resenheiros e resenheiras de plantão, começando mais um programa Resenha de Artilheiro. Sou João Paulo Quintela, seu amigo JP. Chegar, porque a partir de agora, muita informação sobre o mundo do esporte. A gente vai acompanhar tudo aqui com nossos repórteres, comentaristas, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, FCF, também a Federação Cearense de Futsal. Então fica ligado, te convido nesse instante a curtir e compartilhar com todo mundo que você conhece este programa, tá bom? Vamos alcançar aí os desportistas de plantão, resenheiros e resenheiras também. E quero falar para você que hoje teremos, obviamente, o Resenha News com muita informação sobre o mundo do esporte. Além disso, vamos bater um papo também com os nossos repórteres, o Valdo Silva, o Maurício Santos, o Samuel Conrado, o Eudes Viana e o Sávio Viana, trazendo para você as principais informações do mundo do esporte, em especial o futebol cearense. Eu já quero começar te convidando para acompanhar com a gente agora o Resenha News, que são informações importantes de tudo que aconteceu, tá? Então vem com a gente que tenho certeza absoluta que você vai ficar ainda mais encantado com essas histórias do mundo do esporte. Por exemplo, se liga aí, ó. Se liga aí. Vinícius Júnior, ele fez o teste de coronavírus, só que o teste foi inconclusivo, e aí todo mundo ficou preocupado, até porque ele hoje é um destaque no time do Real Madrid, é uma referência para o técnico Zinedine Zidane, porém ele vai refazer, na verdade ele já fez o exame, refez o exame da Covid-19, e segundo o técnico Zinedine Zidane, ele não preocupa. Eu quero ler contigo aqui, para que você venha acompanhar com a gente, a matéria que foi vinculada sobre esta informação lá no site gazetaesportiva.com, dizendo o seguinte: o brasileiro Vinícius Júnior realizou nesta quinta-feira um novo teste da Covid-19, após ter seu primeiro exame com resultado inconclusivo. Por segurança, o atacante ficou de fora da atividade do dia. Em entrevista coletiva, Zinedine Zidane foi questionado sobre a ausência do ex-flamenguista e explicou que Vinícius Júnior não deve ser desfalque para o confronto do Real Madrid contra o Alavés, marcado para sexta-feira, às 17 horas, no Alfredo Di Stéfano, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Segundo o Zinedine Zidane, e ele fala isso, não é que ele tenha coronavírus, é que, às vezes, ao fazer o exame, se dá um erro e precisa repetir. Foi feito pela manhã e à tarde saberemos o resultado. Não há problemas. E o lógico é que ele esteja conosco amanhã durante a partida. Vinícius Júnior é um dos destaques da equipe merengue nesta retomada do futebol após a parada forçada pela pandemia do novo coronavírus. O desempenho do jovem de 19 anos tem arrancado elogios da imprensa espanhola e também agradado por demais o técnico francês Zinedine Zidane do Real Madrid. É verdade que Vinícius Júnior tem arrebentado, tem feito um trabalho muito especial com base naquilo que Zidane tem sugerido, tem pedido, e ele tem, de fato, sido um destaque, fazendo gols, com belas arrancadas, com assistências, e aí houve esse burburinho, inclusive, não só com Vinícius Júnior, mas também com Asensio, que também é atleta lá do Real Madrid, e também com outro brasileiro, Marcelo. Também existe essa possibilidade deles não estarem em campo, porém, Zinedine Zidane, o técnico do Real Madrid, ele deixa claro que isso não é problema, ele não se preocupa, porque, conforme as palavras do próprio treinador, esses exames, às vezes, dão um erro, que foi o caso do Vinícius Júnior, porque, segundo ele, isso já vinha acontecendo, esses exames rotineiros haviam sido feitos, porém, esse último deu inconclusivo. O fato é que, segundo o técnico, Vinícius Júnior não tem coronavírus e vai participar desta partida do Real Madrid contra o Alavés amanhã, sexta-feira, às 17 horas. Vamos agora seguindo para a segunda informação do nosso Resenha News,
e aí é sobre o UFC que vai acontecer no sábado, dia 11 de julho. A informação traz que José Aldo, o ex-campeão da categoria de baixo, ele está chateado e se vê subestimado por ser azarão contra Ian e promete surpreender. O fato é, como nós temos dito aqui durante as nossas programações, que o brasileiro ainda não... Parece que ele perdeu o rumo das vitórias e, claro, aquele peso gigante de ser... está ali entre os principais, peso por peso, da história do UFC durante o seu reinado, aquilo pesou. E aquela confusão, eu diria que psicológica, diante do Conor McGregor, meio que desestabilizou José Aldo e durante a sua carreira. Não é que ele deixou de ter qualidade, muito pelo contrário. O brasileiro tem extrema qualidade, tem feito um trabalho muito especial, teve que subir de categoria, porém, nessa categoria, uma luta, uma derrota, e agora ele chega já decidindo o cinturão. Olha só, caiu em seu colo e pode ser que a gente tenha aí, mais uma vez, o campeão do povo, José Aldo, trazendo o cinturão para o Brasil. Agora, em uma segunda categoria, o que seria muito interessante, porque poucos, apenas, menos de 10, conseguiram esse feito. Deixa eu trazer a matéria na íntegra para você, matéria essa retirada, extraída da ESPN.com.br. No próximo sábado, dia 11, José Aldo entra no octógono do UFC tentando conquistar o título do peso galo contra Peter Yan. Já tendo conquistado um título nos penas e com apenas uma luta e uma derrota no galo, Aldo é considerado azarão para o encontro. O brasileiro, porém, garante que vai surpreender. Sim, estão me subestimando. Pela última luta que eu fiz, acho que eles não perceberam como é que foi. Mas acho que vão mudar de ideia no sábado. Disse José Aldo em coletiva no Median Day do UFC 251. Aldo, no entanto, não acha nenhuma surpresa ser considerado azarão diante de Ian. Ele fala, pela situação, eu acho que não é surpreendente eu ser azarão. É um cara novo que tem ido muito bem na categoria. E tem o lance do peso também, ele é mais alto. Mas tudo isso vai mudar a partir de sábado, comentou o campeão do povo. Por fim, o brasileiro garante estar 100% preparado para a luta e prepara uma surpresa para os fãs de MMA. Fiquei tão acostumado a lutar dessa maneira para não errar, que isso me atrapalhou em alguns momentos. Quando era o campeão, isso era rotineiro e todo mundo fixava os olhos em mim. Mas dessa vez vai ser totalmente diferente. O treinamento foi totalmente diferente. Eu acho que as pessoas vão sim se surpreender. Finalizou José Aldo, o cara que deu muitas alegrias e elevou o patamar do UFC aquelas categorias mais baixas, né? Aquelas categorias mais leves, porque muitos só olhavam de fato para os pesos pesados. Talvez, de repente, para os meios pesados, até chegar um Anderson Silva, no 84 quilos, nos pesos médios, e também lá embaixo, nos pesos penas, José Aldo. Logo em seguida, mais um brasileiro, o Barão, né? Na verdade, o Barão, mais leve ainda do que José Aldo, e aí trazendo inúmeras alegrias para o público brasileiro. Dando sequência ao nosso Resenha News, antes disso, eu te convido a curtir e compartilhar essa live, tá? Espalha para todo mundo essa live, para as pessoas ficarem por dentro aí do mundo do esporte, de tudo aquilo que está acontecendo no mundo do esporte, ok? Então, vamos dando sequência aqui. Vamos dando sequência ao nosso programa, nossa programação e ao Resenha News. Terceira informação é que a Fórmula 1, muito provavelmente não terá as suas tradicionais corridas nas Américas, nem Brasil, e nem outros países das Américas, do Sul, do Norte, Central, não vai realizar, não vai receber
grandes prêmios em 2020. Claro que o motivo é óbvio, a pandemia que tem devastado muitas vidas e alguns países estão em um cenário mais críticos do que os outros. Por exemplo, o próprio Brasil, o nosso país, ainda está em um cenário crítico a nível mundial. O próprio Estados Unidos, da mesma forma, também tem essa dificuldade. Então, por esse motivo, a Fórmula 1, os chefões da Fórmula 1 não trarão para as Américas a Fórmula 1 em 2020. E vão tentar organizar lá pela Itália, Portugal e continuar fazendo como eles estão realizando até aqui. E aí, eu quero trazer para vocês a matéria na íntegra lá do Globoesporte.com. Globoesporte.com é que traz essa matéria para a gente. A gente também consegue encontrar lá no gazetaesportiva.com, mas eu trouxe aqui para mim, para você, através do Globo Esporte, para variar também as nossas fontes. Diz assim a matéria do Globoesporte.com. Pela primeira vez em 70 anos de história, a Fórmula 1 não deverá ter nenhuma corrida nas Américas. A tendência é a de que as corridas de Canadá, Estados Unidos, México e Brasil não sejam realizadas devido aos desdobramentos da pandemia de coronavírus. A Fórmula 1 deve divulgar, nesta sexta-feira, as datas dos grandes prêmios da Itália e da Rússia, deixando o restante do calendário a ser divulgado de acordo com a evolução da doença. Dos 4 países, o que estaria menos distante de receber uma prova seria o Canadá. No entanto, a dificuldade de se encontrar uma janela para a marcação do evento em Montreal, numa temperatura aceitável, já que o frio vai aumentando exponencialmente conforme o fim do ano se aproxima. Já a situação dos Estados Unidos, do México e do Brasil havia sido descrita pelo chefe da Mercedes no último final de semana, dizendo o seguinte: como o panorama do Covid-19 ainda existe em um nível elevado nesses 3 países, as equipes não querem se deslocar por questões de segurança. Portanto, a tão tradicional prova no Brasil da Fórmula 1, em 2020, quase que zero a chance de ser realizada, que de fato aconteça aqui em nosso país, tá bom? Olha só, finalizamos aqui essa participação no Resenha News. Eu sou o João Paulo Quintela, seu amigo JP. Convido agora você a curtir e compartilhar com todo mundo que você conhece essa live, para que as pessoas possam ser alcançadas pelo Resenha de Artilheiro e possam acompanhar também a nossa programação. Deixa eu te falar uma coisa. A gente vai trazer agora nossos repórteres, tá? Eles já estão prontos aí, preparados, todos os repórteres prontinho para trazer as principais informações do futebol cearense, Confederação Cearense de Futebol, Federação Cearense de Futsal, Ceará, Fortaleza, Ferroviário, enfim, todos já estão prontinhos e preparados para abastecer você de muita e muita informação. Vamos convidar já de início o nosso parceiro Eudes Viana, trazendo o noticiário da Federação Cearense de Futebol. Boa tarde, Eudes, pode chegar. É um prazer te receber mais uma vez aqui, meu parceiro. Valeu, amigos do Resenha de Artilheiro. Forte abraço para vocês, uma excelente quinta-feira, excelente quinta também para todos os resenheiros. A Federação Cearense de Futebol segue se preparando para a retomada das atividades presenciais na sede, que vai acontecer na próxima segunda-feira. Para que isso ocorra de maneira segura, os funcionários realizaram testes RT-PCR ontem pela manhã no sistema drive-thru. A testagem foi feita pelo laboratório Argos. Ainda pensando na segurança e saúde de todos os funcionários, o presidente da FCF, Mauro Carmélio, contratou a dedetizadora Alaci para fazer a higienização e sanitização de todos os departamentos do prédio da mentora, procedimento que está acontecendo nesta quinta-feira. A diretoria administrativa da FCF lançou o manual de procedimentos para que o retorno das atividades seja o mais seguro possível. Foram instalados totens com dispersores de álcool em gel. Além disso, todos os funcionários farão uso obrigatório de máscaras. Na entrada da sede será feita a checagem da temperatura e o funcionário que apresentar temperatura inferior ou igual a 37,5 graus Celsius poderá ser encaminhado para a estação de álcool em gel. Neste momento,
não serão permitidas visitas e circulação de pessoas não autorizadas por tempo indeterminado. E a manhã dessa quarta-feira foi bastante movimentada na sede da FCF, com a realização dos testes nos funcionários para a detecção da Covid-19. Além do RT-PCR, houve também a vacinação contra a influenza H1N1. O diretor administrativo da FCF, Gilbert Harry, falou que foi feita uma avaliação criteriosa no cenário esportivo e que a mentora está seguindo as orientações dos órgãos governamentais de saúde. Para a volta das atividades, o prédio da federação está passando pelos procedimentos de higienização e sanitização de todos os departamentos. Notícias da FCF nesta quinta-feira, 9 de julho. Eudes Viana para o Resenha de Artilheiro. Valeu, campeão Eudes Viana, muito obrigado pela sua participação, meu parceiro. Vamos continuando aqui, dando sequência, e agora eu quero chamar com muita alegria o nosso querido Sávio Viana, ele que traz tudo sobre o futsal. Fica ligado aí na maneira como o nosso repórter traz essas informações e tem muitas novidades para você. Pode chegar, Sávio Viana, boa tarde. Boa tarde, você que acompanha o Resenha de Artilheiro desta quinta-feira, 9 de julho de 2020. Trago agora as notícias do futsal, o nosso futebol de salão. Bem, o desafio agora é criar uma estratégia de retorno aos treinos. Como regra geral, cada clube deverá observar e aplicar as normas específicas para o combate à Covid-19 editadas pela OMS, Ministério da Saúde, Secretaria Estadual e Municipal de Saúde. O planejamento das medidas administrativas e técnicas de segurança clínica da manutenção do distanciamento social, assim como educação da etiqueta de higiene pessoal e a própria higienização dos ambientes de trabalho em todos os níveis hierárquicos e estruturais do clube, devem ser desenvolvidas e propostas pelo departamento médico e encaminhadas internamente. A aplicação das estratégias para o retorno das atividades do futsal após devida autorização pelos órgãos competentes, não se restringirão ao Departamento de Saúde e ao Departamento de Futsal das entidades de prática, mas incluirão os departamentos funcionais do clube, por exemplo, administrativo, operacional, manutenção e conservação. Todo o clube deverá ser envolvido no protocolo. E falando um pouco mais dessa primeira etapa de treinos físicos, na primeira etapa de execução do plano de retomada do futsal cearense, o qual visa o retorno aos treinos dos clubes de futsal na categoria masculino principal. Após a devida autorização pelas autoridades competentes, as atividades só serão iniciadas mediante realização do questionário e dos testes necessários. Os vestiários não deverão ser utilizados neste período de treinos. Banhos dos atletas e comissões serão realizados nas suas residências antes e após os treinos. Atividades de recuperação devem ser realizadas individualmente e respeitando os procedimentos escritos de higiene e limpeza pré e pós-utilização, preferencialmente em horário diferente dos treinos. Atletas, membros de comissão técnicas e dirigentes deverão chegar ao clube usando máscara, medição de temperatura antes de cada treino e, no caso de elevação de temperatura, serem prontamente afastadas. Durante treinamentos, membros da comissão técnica deverão estar de máscara e manter distância de segurança mínima de 2 metros. No caso de atletas em tratamento, o médico ou fisioterapeuta deverá estar usando os EPIs necessários da mesma forma que o atleta deverá estar usando máscara. Ao final de cada tratamento, os equipamentos deverão ser higienizados com álcool gel 70%. E a Federação Cearense de Futsal fala por meio do seu informativo que está frustrada e decepcionada com o decreto publicado em 4 de julho. O informativo fala: nunca um decreto de lei foi tão esperado ser publicado como o de 4 de julho. Todas as atenções estavam direcionadas ao decreto de lei que liberava os clubes de futsal da capital retornarem aos treinos físicos. A Federação Cearense de Futsal constituiu uma junta médica para a construção do protocolo de retorno às atividades físicas do futsal. Protocolo rígido, bem elaborado, elogiado por todos que analisaram, Sejuve, CECEL e Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Os clubes se prepararam para o retorno aos treinos físicos, realizando as primeiras providências de limpeza e higienização de seus locais de treino. Mas veio a decepção e a frustração
quando a publicação do Diário Oficial do dia 4 de julho, decreto 33.645, que não faz referência à modalidade futsal. Em sua rede social, a Federação Cearense de Futsal fala: o futsal precisa ser reconhecido e respeitado pelos governantes municipais e estaduais. A modalidade que conquistou o maior número de títulos nacionais e mais praticada em nosso estado precisa de apoio de todos. Bem, essas foram as informações. Sávio Viana para o Resenha de Artilheiro. Valeu, meu parceiro Sávio Viana. Eu concordo plenamente, concordo totalmente aí com essa denúncia, né, da turma do futsal, porque realmente inúmeros títulos e precisa de fato ser respeitado, tá? Concordo plenamente, estou de acordo. A Federação Cearense de Futsal tem o apoio do Resenha de Artilheiro, tá certo? A gente tem que ver alguns pontos, mas com toda certeza é fato, precisa de ser mais respeitado e ser mais valorizado. Outra coisa, por que não, né? Por que não? Vamos lá, chegando agora, Valdo Silva com o noticiário do Tubarão da Barra. Boa tarde, Valdo Silva, pode chegar, meu irmão. Olá, amigos, boa tarde para você ligado aqui no Resenha de Artilheiro. A gente está chegando aí com as informações do Ferroviário desta quinta-feira, 9 de julho. O Ferrão que está aí nessa expectativa da retomada do futebol, claro, o campeonato cearense. O Ferrão que tem aí várias contratações, jogadores que renovou seu contrato, vai ter continuidade aí no clube, e também esse retorno aí do técnico Marcelo Vilar, todos aí ansiosos para a prática do futebol. Os treinamentos vêm acontecendo lá na Vila Olímpica Elzi Cabral, nos dois períodos, o Ferroviário trabalhando forte, pela manhã, pela tarde, principalmente a parte física, né, para pegar de volta esse condicionamento para voltar às atividades, não só dos treinos, mas, claro, também da prática do futebol. Lembrando que o Ferroviário tem uma partida a cumprir pela segunda fase do Campeonato Cearense, só que já classificado, é o único clube no momento classificado aí para a semifinal do Campeonato Cearense. Hoje o convidado é o goleiro Nicolas, que fala sobre as atividades na Barra do Ceará e reforça, né, essa expectativa aí para o prosseguimento, para a sequência da temporada. Nicolas, seja bem-vindo ao Resenha de Artilheiro, boa tarde. Conta aí para o torcedor coral qual é esse seu sentimento de retomada aí aos trabalhos na Vila Olímpica Elzi Cabral. Voltar a treinar está sendo de uma alegria, uma satisfação muito grande, porque a gente voltou a ter contato com a bola, voltou a ter contato com o gramado, né, com o campo, e isso nos dá motivação para evoluir rápido também nos treinos, né. Tem sido de grande ânimo, a gente está animado, né, com esses treinos, com a possível volta do campeonato também, e acredito que a gente tenha evoluído num bom ritmo. Se a gente tiver paciência e dedicação, a gente consegue retomar aí as condições que nós estávamos antes e até melhorar. A gente está com um período, né, curto, né, relativamente curto de treino e até a volta do campeonato, mas saber que o campeonato pode acontecer aí nas próximas semanas também nos deixa animado, né, a competição, a possibilidade de disputar aí semifinais, finais, isso tudo nos deixa com uma expectativa, com ânimo para jogar, né, para estar dentro de campo. Então a gente está um pouco ansioso, sim, mas estamos tentando controlar a ansiedade e focar no trabalho, que naturalmente a gente consegue estar bem preparado para encarar esses jogos. Dá para manter sim o crescimento, a gente precisa resgatar, claro, algumas coisas, né, não perder algumas coisas que foram alcançadas, como o estado de espírito do grupo, aquela vontade de vencer, aquela confiança que a gente adquiriu um no outro, né, no companheiro do lado, porque essas coisas ajudam na hora de a gente assimilar o que o Marcelo vai pedir, o que o Marcelo Vilar vai pedir, né, algumas funções táticas, algumas funções técnicas. Quando a gente está com confiança na gente mesmo, confiança no companheiro do lado, esse movimento fica mais fácil de fazer, né, ele se desenvolve de uma maneira melhor. E o grupo é bom, né? O grupo tem capacidade, tem qualidade, eu volto a dizer assim, tem que ter um pouquinho de paciência, mas com dedicação a gente vai chegar lá, né? A gente vai buscar os nossos objetivos aí dentro da competição. Beleza, show de bola. A gente agradece a participação do goleiro Nicolas do Ferroviário aqui dentro do Resenha de Artilheiro, só acrescentando, e claro, a título de informação, cumprindo aí com as recomendações dos órgãos competentes,
A Vila Olímpica Uzi Cabral conta com um protocolo para o plano de operação de jogo, com controles sanitários. O documento foi elaborado aí pela diretoria do clube, juntamente com todos os departamentos inerentes à realização de eventos. E, claro, vão obedecer critérios de acesso, horário de chegada, ocupação, além de medidas preventivas. O nosso trabalho tem um oferecimento da Claros Comercial. É Claros. Claros Comercial, equipamentos para proteção individual. Claros Comercial, soluções em EPIs e manutenção industrial. Desde 2009, levando ao mercado o que há de melhor em equipamentos de proteção individual. EPIs, máquinas e equipamentos industriais, abrasivos e ferramentas em geral. Claros Comercial, fone 85-3194-3194. Vendas @claroscomercial.com.br. Pensou em EPIs, pensou Claros Comercial. É Claros! E aproveitando aqui, a gente deixa os parabéns ao presidente do Ferroviário, nosso amigo Newton Filho, que fez aniversário na última terça-feira. Presidente, aquele abraço, parabéns, né? Sucesso aí à frente do Tubarão da Barra e, claro, muitas realizações, muita saúde e paz. Parabéns aí ao Newton Filho, aniversariante da semana. Valdo Silva, o repórter em ação para o Resenha de Artilheiro, com as informações do Ferroviário. Valeu, campeão Valdo Silva, muito obrigado pela sua participação mais uma vez e sempre, tá? A Luana Bastos, ela fala, eu concordo com o Sávio em relação ao futsal. Tô contigo também, querida. Olha só, queria mandar um abraço todo especial para o presidente Newton Filho, presidente do Ferroviário, nosso irmão, nosso amigo, Deus te abençoe poderosamente, presidente Newton Filho, sucesso à frente do Ferroviário Atlético Clube, mais sucesso, ainda mais sucesso por tudo que vocês já conquistaram, parabéns, e que continue dando muitas alegrias à torcida coral, e também para a sua vida, sua família, os seus negócios, que Deus abençoe e faça prosperar, que você é um cara muito especial para todos nós do Resenha de Artilheiro. E agora, chegando com as informações do Tricolor de Aço, o nome dele é Maurício Santos. Boa tarde, campeão, pode chegar. Muito boa tarde, amigos do Resenha de Artilheiro. Eu sou Maurício Santos e estou chegando com as últimas do Fortaleza, o campeão da Tríplice Coroa do Brasil, Cearense e do Nordeste. Na quinta semana de treinos, o Fortaleza realizou a quarta testagem e avaliações para a Covid-19. E nessa quarta testagem, onde 71 testes foram feitos, apenas um caso deu positivo para a doença. Trata-se de um colaborador que apresenta sintomas leves e já está isolado e recebendo orientações do Departamento Médico Tricolor. E nenhum atleta testou positivo. Com isso, todos os 30 jogadores estão à disposição do técnico Rogério Ceni para as futuras competições que já estão bem próximas. Pois a primeira competição deverá ser o retorno da Copa do Nordeste 2020 e a capital Salvador será a sede única para o complemento da competição regional. Isso a partir de 21 de julho deste mês e com encerramento dia 4 de agosto. Todos os jogos devem ser disputados nos seguintes estádios da capital baiana: Arena Fonte Nova, Barradão e Pituaçu. Outro estádio a receber partidas deve ser o Joia da Princesa, em Feira de Santana, interior da Bahia. Detalhe, competição essa no estilo The Flash. Isso porque já no dia 9 de agosto, a CBF já programou o início do Brasileirão 2020. O Fortaleza, como sempre, mostra sua cordialidade com outras instituições futebolísticas, neste caso com o time do Guarani de Sobral, pois o Leão cedeu 15 jogadores do Sub-20 ao Bugre Sobralense, isso para as disputas finais do Certame Cearense 2020. E os jogadores emprestados são os seguintes: Kennedy, goleiro; Marcos Moraes, zagueiro; Patrick Nunes, zagueiro; Victor Emerson, lateral direito; Jorge, lateral esquerdo; Riquelme, isso mesmo, nome da fera, Riquelme, lateral esquerdo; Tauan, volante; Patrick Santos, volante; Souza, meia; Ives, meia; Samuel, com 2M, atacante; Léo, atacante; e Wesley, atacante.
para fechar a resenha tricolor de hoje. Claro que tinha que ser mais um capítulo da novelinha Jean Mota, pois o Santos e o Fortaleza retomaram a negociação por Jean Mota nas últimas horas. A conversa havia esfriado desde o último final de semana. Peixe e Leão buscam um meio termo. O alvinegro precisa de dinheiro para agora, enquanto o tricolor tem pouco a oferecer neste momento e quer o pagamento maior somente em 2021. Cenários são discutidos, mas de qualquer forma a ideia do Fortaleza é ter Jean Mota em definitivo, seja por meio de compra agora ou empréstimo com aquisição obrigatória. Detalhe, o Santos gostaria de receber pelo menos 1 milhão agora, o Leão ofereceu 600 mil em julho, mês em que estamos, outros 400 mil até dezembro e 3 milhões e meio no fim de 2021. Essa é a oferta do tricolor de aço do PC. Então, torcedor tricolor, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos desta novelinha que já está ficando chata, do Meia Jean Mota no Parque dos Campeonatos. Esse, o fato relevante do tricolor de aço de hoje. E eu falo sempre em nome do patrocínio da Gráfica KP. Tudo em impressões e etiquetas tags para confecções, cartões e panfletos. Interessados? Falar com meu patrão Cleiton, na rua Desembargador Praxedes, número 895 no Montes. Telefone de contato 3491-4396. Atendemos de segunda a sexta. Ok, amigos do Resenha de Artilheiro? Com as informações precisas do tricolor de aço do PC, Maurício Santos, repórter Resenha, e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser, amigos. Valeu, meu parceiro, valeu, Maurício Santos, diz que é goleiro, diz que é youtuber, só sei que ele reporta muito bem cobrindo tricolor de aço. Pode chegar agora o repórter que cobre o alvinegro de Porangabuçu, o nome dele é Samuel Conrado. Boa tarde, meu parceiro, pode chegar. Uma ótima tarde a todos os amigos que acompanham o Resenha de Artilheiro. Vamos agora de boletim do Ceará Sporting Clube, para você ficar bem informado sobre o time do povo. O vovô já tem data e competição para essa retomada. Será ainda nesse mês, em Salvador, na Bahia. A Liga do Nordeste bateu o martelo e escolheu a terra de Todos os Santos como sede dos jogos finais da Copa do Nordeste. Até o momento, foi confirmado o retorno do campeonato regional para o dia 21 de julho, com final prevista para 4 de agosto. O pouco tempo é devido ao calendário mesmo. Para quem não lembra, a Copa do Nordeste tinha parado, restando uma rodada para o fim da primeira fase. Ao Ceará, restava enfrentar o CRB de Alagoas em confronto decisivo em busca de classificação para as semifinais do torneio. Além de Bahia, Pernambuco e Ceará estavam no páreo para ser sede da Copa do Nordeste. Por aqui, o governo do estado foi reticente e disse que só liberaria os jogos a partir da quarta fase da retomada econômica, do dia 20 de julho. O Ceará e o Fortaleza, seu rival, juntamente com a Federação Cearense de Futebol, articulavam para que o estado liberasse o Campeonato Cearense nessa semana e aí daria tempo para os clubes preparar seus CTs e estádios para a Copa do Nordeste no final do mês. Mas o governo do estado não cedeu, o plano foi por água abaixo e o regional será mesmo na Bahia. Com isso, ficou a incógnita sobre a continuidade do campeonato estadual, que também estava na sua reta final. Isso porque a CBF definiu o dia 9 de agosto para o início da Série A, cerca de 5 dias depois da possível final da Copa do Nordeste, o que deixa poucas datas para o cearense. Dessa forma, o Ceará poderia estar jogando paralelamente a Série A e o estadual em agosto. Esse é apenas um prognóstico, não tem nada definido ainda, até porque algumas equipes do certame, do cearense, ainda estão retomando as atividades agora. É o caso do Guarani de Sobral, que contará com o apoio do vovô nessa retomada. O time do povo irá ceder preparador físico, massoterapeuta, preparador de goleiros e 6 jogadores para compor o elenco do Bugre Sobralense nessa retomada do cearense. Os atletas são o goleiro Matheus Cabral, o zagueiro Alain,
os meias Lucas Bessa, Jadson e Rafael Carvalheira e o atacante Igor Reis. Além disso, o Ceará disponibilizará a cidade de Vozão para o Guarani de Sobral realizar seus treinos. Ainda falando dos bastidores, um assunto bem animando parte da massa alvinegra, e é de um cearense que está voltando para terras alencarinas depois de um longo período na Europa. O atacante Rafael, de 35 anos, encerrou recentemente seu contrato com o Borussia Mönchengladbach, onde é ele, na Alemanha, e mostra muito otimismo em vestir a camisa do alvinegro de Porangabuçu. As conversas com o presidente Robinson de Castro estão a todo vapor e poderemos sim ter notícia boa de sua contratação logo mais, porque ambas as partes têm interesse. Rafael deixa bem claro desde sempre o seu amor ao alvinegro de Porangabuçu. Enquanto não se resolve os trâmites, o elenco alvinegro segue treinando a todo vapor também para voltar a campo. Nesta semana, Guto Ferreira prezou pelas atividades em campo reduzido com grupos menores de jogadores que treinaram a rapidez de reação e na troca de passes. Ontem, o treino foi na cidade de Vozão, em Itaitinga, e hoje o elenco deve retomar as atividades no CT Porangabuçu para as ações. Ufa, essas são as informações do Ceará Sporting Clube do Alvinegro de Porangabuçu nesta quinta-feira, 9 de julho. Na segunda, deveremos ter um cenário mais definido sobre Rafael e o calendário do estadual. Um ótimo final de semana a todos. Samuel Conrado para o Resenha de Artilheiro. Valeu, meu parceiro, meu brother Samuel. Ufa mesmo, cara. Encheu o torcedor alvinegro de muita informação, muita notícia. Cara, vamos dar uma raquetada final aqui em Ceará e Fortaleza. O Fortaleza alimenta a possibilidade de receber de volta, de ter de volta em seu elenco Jean Mota, o que seria, como nós já dissemos aqui, uma excelente opção, não só pela qualidade técnica do atleta, mas também pela experiência que o atleta já teve em um dos principais clubes do país, o Santos, e ter trabalhado também com bons nomes, bons técnicos, boas comissões técnicas a nível mundial, como é o caso do Sampaoli. Enfim, ele tem desempenhado um bom trabalho no Santos, perdeu um espaço, é bem verdade, mas em 2019 ele foi craque do Campeonato Paulista, ele foi o artilheiro do Santos nessa competição. Aí você pode falar, mas é passado, amigo. Ano passado. Ou seja, no Campeonato Paulista passado, entendeu? Ele realmente tem qualidade, tem técnica, sem falar que o que ele fez pelo Fortaleza, quando passou por aqui, também foi muito interessante, fazendo gols, passes, jogando tanto na lateral esquerda quanto de meia, e hoje ele tem uma experiência maior e uma versatilidade ainda melhor, que pode ser perfeitamente utilizada com o Rogério Ceni, mesmo nesse esquema, tanto quanto volante, quanto lateral, ou até como ala, né, aberto ali pelos lados, que pode ajudar demais ao Fortaleza nesse esquema tático do Rogério Ceni. Em se falando de Ceará, também sonha com a possibilidade de ter de volta, aliás, de ter de volta não, né? De ter um atleta que está retornando para o Brasil, se de férias, enfim, não sabemos como exatamente é esse retorno do Rafa, mas o fato é que o seu contrato com Borussia Mönchengladbach já está encerrado, já existe uma negociação de finalizar esse contrato. A questão agora é que o Rafa precisa negociar com seus patrocinadores. Ele não tem somente o contrato, ou não tinha somente o contrato com o Mönchengladbach. Ele tinha contrato com outras empresas, com patrocinadores, com outras situações. Ele tem negócios na Alemanha, enfim. Tudo isso gira em torno desse atleta. Não é simplesmente assinar um contrato e vem para o Ceará. Tem outros interesses por trás. Agora, o fato é que desde garotinho, a gente falava no futsal, o fraldinha na ABB, o Rafa é Ceará. Existia até essa rixa entre o Rony Fortaleza, o Rafa Ceará. Ele sempre foi declarado o torcedor do Ceará e sempre disse que gostaria de jogar pelo Ceará. O Robinson de Castro se defendeu aí,
divulgando uma conversa entre eles, que não é bem assim. E eu achei justo o que o Robinson de Castro fez, porque a maneira como foi transmitida é que só depende do Ceará para o Rafa vir. E o que nós sabemos é que não é bem assim. Como eu acabei de dizer, tem outros interesses envolvidos. Os patrocínios do Rafa lá na Europa, a família do Rafa na Europa, os filhos estudando na Europa, enfim, é um conjunto de coisas. Não depende simplesmente do Robinson de Castro querer receber o Rafa. Claro, quer dizer, não sei se é claro porque eu não conheço a cabeça do Robinson, né? Mas é muito provável que ele queira contar com o Rafa. O cara que é exemplar fora de campo, tem uma história linda pelos clubes em que passou, recebeu uma homenagem no final de semana pela torcida e pela diretoria do Borussia Mönchengladbach. Então, seria muito interessante ter um cara técnico, experiente, líder, que poderia ajudar demais ao Ceará, junto com esses líderes, essa liderança que o Ceará já tem hoje, Ricardinho, Luiz Otávio, Praz, o próprio Rafael Sobis. Então, juntando essa galera, cara, seria muito interessante contar com o Rafa. Porém, existe alguns pormenores que precisam ser resolvidos antes, tá bom? No mais, seria ótimo para o Fortaleza contar com o Jean Mota, assim como seria ótimo para o Ceará contar com o Rafael, tá bom? Filho do Caetano, irmão do Rony, que passou pelo Fortaleza. Gente, eu me despeço por aqui, chegamos ao final de mais um programa Resenha de Artilheiro. Foi um prazer receber vocês aqui na minha casa, no meu espaço. Sempre é muito bom conversar sobre esporte com você, resenheiro e resenheira de plantão. Curte essa live, compartilha com todo mundo que você conhece. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo. Tchau e seja memorável sempre. Valeu.